Então, pessoal, é duro, né? Quem tá me acompanhando já aqui no canal sabe que eu fui ao jogo do Botafogo e olha, tava completamente iludido. Já tava achando que era o início de uma virada, de um recomeço. E o jogo do Mirassol é de uma frustração, é de uma broxura inacreditável. O Inter joga muito pouco. E olha, o Mirassol, com todo respeito, é bom time, é muito mais organizado, mas nenhum jogador do Mirassol seria titular do Internacional. E mais, o Mirassol é ajudado pelo Inter. O Antony, numa das piores atuações individuais de um goleiro com a camisa do Inter, ele falha nos 3 gols. Um dos gols ele bota para dentro, faz contra. O posicionamento dele no chute do terceiro gol é ridículo. Sabe? O que aconteceu no jogo é inacreditável. Né? O gol aquele do Reinaldo, o cara passa com uma facilidade pelo Bruno Henrique, assim, não teve que dar uma pedalada, nada genial, toca para frente, passa, o Bruno Henrique fica parado, nem acompanha para tentar dar um carrinho, bloquear o cruzamento, não. Aí o Reinaldo vai, o Aguirre fica olhando parado, né? Se protegendo assim, parado, para que o cara não fizesse o cruzamento, só que dando espaço para ele decidir o que ia fazer. Ele tinha que ter atacado a bola, vai em direção ao Reinaldo, ele ficou olhando parado. E não bastasse isso, o Antony deu exatamente o lado, né? Também a exemplo do Aguirre, foi proteger o cruzamento e deu o canto. Deu o canto para o cara meter a bola e fazer o gol direto. Então, assim, ó, tudo errado, tudo errado. Facilidade com que o Mirassol entrou no sistema defensivo do Internacional. O Mirassol tem 13 finalizações contra 6 do Inter. Mas, gente, 6 do Inter, tá? Vamos lá, né? O Inter tem 3 finalizações do gol, uma delas é o gol e a outra é a falta cobrada pelo Alan Patrick. 2 finalizações no mesmo lance, né? No lance do gol. Tem mais um outro chute lá e tal, né? Agora, o Mirassol jogou assim com uma naturalidade contra o Inter, trocando passes assim. Cadê aquela intensidade que o Inter mostrou? Aquela força de marcação, de pegada, de pressionar o homem da bola. Onde é que ficou aquilo? Que eu vi contra o Botafogo. Fui no estádio e assisti. O que aconteceu que em 2 semanas aquilo se perdeu? Porque não é possível, entendeu? Não é possível. O Inter não consegue ter uma evolução. Tu vê um jogo bom e aí tu acredita que vai ter uma sequência e acaba. Acho também é cedo, mas acho que o Ramon fez escolhas erradas. A escolha dele pelo Romero não se justificou. Se tinha dado certo uma forma de jogar. Tu não tem o Carboneiro, bota o mais parecido com ele. A não ser que tu tivesse um plano para surpreender o Mirassol, que a gente viu, não tinha. Não tinha esse plano. Né? Então mantém aquela base que funcionou e muito bem contra o Botafogo. E fazendo o jogo reativo contra o Botafogo, como seria o jogo contra o Mirassol, era botar o Gustavo Prado por ali. De quem estava no elenco, era o mais parecido com o Carboneiro para jogar dentro daquela característica. Porque com o Romero, até o Lampatrick ficou meio, né, sem função, jogou menos do que antes. Mas ainda assim é o cara decisivo, né? Dá passe, o cara que bate a falta, que dá o rebote pro gol do Thiago Maia, ainda assim é o cara decisivo, né? Mas por que o Romero e por que de 5 trocas não entra o Gustavo Prado em nenhuma delas? Então também acho que a família Dias dessa vez foi mal. Eu dou todo o desconto de terem chegado ontem, não conhecer suficiente o grupo. Agora, o Emiliano disse uma coisa que a diretoria está tentando vender para todo mundo, que não é verdade. Que esse mesmo grupo, ano passado, mostrou que tem condições e bababá, bababá, bababá. Primeiro, esse mesmo grupo chegou em quinto ano passado, não foi campeão de nada, então também não é a maior referência do mundo. Segundo, não é o mesmo grupo. No meio campo do Inter tinha Fernando com o Thiago Maia. Era diferente, tinha Ener Valencia na frente, quem mais? Tinha Gabriel Carvalho, Alan Patrick, o Wesley em grande fase, o Valência, era outro time. A zaga era Vitão e Mercado, lá pro final o Mercado acaba se machucando. Então tinha, um time que tinha um outro conceito, né? Mas não é só isso, tudo bem. A base foi mantida, beleza, mas tu tem que manter a base e reforçar.
Nenhum grupo, manter um grupo de um ano para o outro, achar que ele vai ter o mesmo rendimento é ingenuidade. Isso não acontece. Um grupo tem que estar sempre sendo reposto, porque senão gera acomodação, o cara se acha dono do lugar. Dono do lugar é só para craque. E isso nós estamos em falta no momento, né? O nosso único titular é o Alan Patrick. É isso. Nosso melhor zagueiro é o Mercado, que é um cara de mais idade. O Aguirre, um lateral que às vezes vai muito bem, enquanto o Mirassol afundou, os caras, sabe, com maior naturalidade passavam por ele. Agora, eu repito, o Inter não jogou nada, mas a derrota passa, os 3 gols passam pelo goleiro do Inter. Ah, passam. Não tem como tirar essa responsabilidade. Acho que o Mirassol ganharia de qualquer jeito. De qualquer jeito. Né? Mas a fragilidade do Antony, que era chutar e a bola entrar, aquilo foi constrangedor. Constrangedor. Muito mal no jogo, muito mal. E aí a gente quer dizer, vamos botar o Ivan. Eu também gostava. Eu acho que tem que trocar, não sei o que está acontecendo. Mas o Ivan, não sei se jogou uma partida esse ano ainda. Né? Também é um risco, mas bom, em algum momento vai ter que jogar, não sei que não acreditem no cara. E aí botem outro de reserva, então. Alguém que possa daqui a pouco assumir a bronca, se não confiam no Ivan. O fato é que, tecnicamente, o Antony está mal. E nesse jogo a derrota passa por ele. Passa pelo Ramon, especialmente pelo Ramon, né, que é o treinador. Acho que fez escolhas equivocadas, acho que mexeu mal no jogo. As escolhas para começar, eu acho que o erro de tu não apostar num jogador da mesma característica do Carboneiro, e acho que ele mexeu mal, mas tudo bem, o cara chegou ontem, tá aí, tá tentando dar uma forma pro Inter, é a primeira derrota dele. Só que a gente tinha visto um outro time contra o Botafogo, e fica pensando, mas por que faz tão mal pro Inter 2 semanas? O que acontece? Além disso, é a falta de regularidade. A gente vai lembrar alguns bons jogos do Inter no ano. Mas vocês lembram do Inter repetir 3, 4, 5, 6 jogos bons no ano? Não rola. O Inter esporadicamente joga bem. Na rotina, não joga bem. E a defesa do Inter esse ano é constrangedora. A classificação do Inter, né? É uma temporada ao estilo 2016, para cair. A diferença é a ruindade dos outros. O que está nos salvando é o Fortaleza, é o Vitória, é o Juventude, é o Sport Recife. Domingo o jogo é contra o Sport, é um jogo que o Inter tem que ganhar. A torcida está indignada e não tem como não estar indignado. Né? Tem todos os motivos para não estar indignado, para estar indignado. Agora, quem sou eu para dizer isso, né, para o torcedor? Mas o cara tá, tem que engolir um pouquinho de sapo e vamos lá, tentar apoiar o Inter, porque é aquela coisa, é o momento que o Inter está disputando para não cair, gente, é inacreditável. Nem sul-americano o Inter tem nesse momento. Ele está disputando para não cair. Só tem uma certa folga porque os outros são muito ruins, a turma lá de baixo. Caso contrário, ia ser um drama. O Santos ganhou, já está só 1 ponto do Inter. Então o Inter precisa ganhar do Sport Recife, é o lanterna do campeonato, era para ser dizer, pô, é um jogo fácil, não tem jogo fácil para o Inter. O Inter joga tão pouco quanto o Sport. Essa é a realidade. Mas vai ter que ganhar, e aí o torcedor vai ter que aparecer. E é o seguinte, o Brasileirão começa já em janeiro, né? Eu não sei se o Inter vai estar na Sul-Americana, mas o Brasileirão, eu imagino que, pela ruindade dos outros, ele vai conseguir se manter na primeira divisão. Agora, já tem que pensar numa reformulação, e reformulação não é só mandar jogador embora. É trazer bons jogadores. Bons jogadores. O Inter está num nível preocupante. Vai ser a mesma diretoria, não tem eleição, não tem nada. Né? E o que a gente está vendo até agora é uma derrocada que o Inter não consegue reagir. Não consegue reagir. Isso vai ter que acontecer em algum momento, essa reação. Senão, né, vai ser muito preocupante. Repito, acho que a ruindade dos outros vai nos livrar do rebaixamento. Mas o futebol que o Inter está jogando é futebol de time, né, que na normalidade seria rebaixado. Joga muito pouco, muito pouco. Parece ter um conceito interno, né, que já contamina o treinador. Todo jogo fora de casa para o Inter é um drama. O Inter ganhou do Bragantino e do Santos, só, os 2 jogos fora de casa. Todo jogo fora de casa é um drama. Parece que aquele conceito, um empatezinho é bom. Pode ser contra o Novo Horizontino ou pode ser contra o Barcelona, empatezinho fora de casa é bom. Sabe? O Inter se apequena quando sai do Beira-Rio. Esse ano ele tem se apequenado no Beira-Rio, mas eu estou pegando o último jogo contra o Botafogo e o que aconteceu com aquele time. Ele só foi jogar em outro lugar, porque teve mais tempo para treinar, mais tempo para se entrosar. O que aconteceu?
Me responde aí nos comentários, tá? Tô querendo saber. Tá legal? Te inscreve no meu canal, vamos lá, vamos ser resilientes, né? Vai ser um longo final do ano. O objetivo de ficar na primeira divisão, que tristeza, hein? Repito, botem no estatuto do clube. Entrou na zona de rebaixamento, demite treinador e vice de futebol. O Inter não pode correr risco de rebaixamento. Entrou na zona de rebaixamento no momento que o campeonato parou um mês. E o Inter na zona de rebaixamento, normalizando aquela situação. Tem que ser regra. O treinador, quando assumir, assinar um contrato, ele já vai saber. Entrou na zona de rebaixamento, ele está fora. Te inscreve no meu canal, deixa o teu like e seja membro do canal do Nando. Valeu? Grande abraço.